O México, terra de sabores ardentes, paixão pelo futebol e fronteira com os Estados Unidos, é muito mais do que seus estereótipos famosos. Hoje, mergulharemos na rica e multifacetada origem do povo mexicano. Com uma população de 129 milhões, o México se destaca como o país de língua espanhola mais populoso do mundo, mas suas raízes são surpreendentemente diversas e intrigantes. Vamos explorar essa jornada através da história e da geografia do México, revelando uma tapeçaria cultural complexa que abraça influências espanholas, indígenas, francesas e até filipinas. Prepare-se para uma viagem fascinante pelas origens do México. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível, mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar! A identidade cultural do México moderno é um mosaico vibrante, formado pela interseção de influências espanholas com os grupos indígenas pré-colombianos que ocupavam a região antes da chegada dos europeus. No entanto, essa visão simplista do México como uma nação mestiça pode ocultar a rica complexidade da história e geografia do país, onde uma variedade de influências se entrelaçam de maneiras fascinantes e por vezes inesperadas. Inicialmente, os mestiços, aqueles com ascendência tanto europeia quanto indígena, compunham uma minúscula fração da população, apenas 0,5%. Com o passar dos séculos, essa proporção cresceu exponencialmente, com algumas estimativas situando-a em torno de 40%. Atualmente, os registros oficiais sugerem que até 90% da população mexicana pode ser classificada como mestiça, embora essa definição seja frequentemente utilizada em um sentido cultural mais amplo do que puramente biológico. Curiosamente, a miscigenação entre espanhóis e indígenas não ocorreu de maneira uniforme em todo o território. De fato, pode-se identificar uma clara tripartição geográfica do México baseada no grau predominante de influência cultural, no norte, onde prevalece a herança europeia, o centro, onde uma fusão mais equilibrada de culturas é evidente, e o sul, onde a influência indígena é mais marcante. Essa divisão é um reflexo direto das condições históricas e geográficas distintas dessas regiões. No norte, especificamente nas áreas que hoje compõem os estados de Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, a população indígena era relativamente escassa. Devido ao clima árido e ao terreno desafiador, essas comunidades desenvolveram culturas menos complexas e tiveram interações limitadas com os colonizadores espanhóis. Consequentemente, a influência europeia manteve-se em grande parte isolada, formando a base cultural dos mexicanos que habitam essa região atualmente. Ao contrário, o centro do México apresentava um cenário diferente. Aqui, grandes civilizações pré-colombianas como os astecas e toltecas já haviam estabelecido cidades prósperas e sofisticadas, como a imponente Tenochtitlán. A chegada dos espanhóis levou a uma interação mais profunda e consequentemente a uma maior mescla cultural. A exploração de minas de ouro e prata atraiu milhares de espanhóis, muitos dos quais estabeleceram famílias inteiras na região, ocupando todos os estratos sociais. Isso resultou em uma população mestiça mais equilibrada, onde a ascendência europeia e indígena se combinaram de forma mais equitativa. A área central do México, habitada por sociedades pré-colombianas altamente desenvolvidas, tornou-se um foco de atração para um contingente expressivo de colonizadores espanhóis. O brilho cintilante do ouro e da prata, explorado em mineração, provocou uma migração em massa de famílias completas a partir da Península Ibérica. Esses colonos, estabelecendo-se em todas as esferas sociais em várias comunidades, contribuíram para a moldagem do perfil característico do mexicano central, uma mescla harmoniosa de ascendências europeia e indígena. Por outro lado, o sul do país, com sua geografia acidentada, florestas impenetráveis e clima rigoroso, não era tão convidativo aos europeus. Aqui, a herança indígena é mais marcante, como é evidente em Chiapas, onde 27% da população se identifica como indígena, contrariando a percepção comum de que a identidade mexicana é uma fusão de influências espanholas e astecas. A verdadeira tapeçaria étnica do México é muito mais complexa e interessante. Um detalhe fascinante é que há uma quantidade surpreendente de mexicanos com ascendência francesa. As cidades de San Rafael e Tultepec, em Veracruz, até hoje exibem elementos culturais franceses em sua arquitetura e culinária, uma herança dos colonos que lá se estabeleceram. Durante o século XIX, muitos franceses que migraram para o México atuavam no comércio, dominando uma parcela considerável do mercado têxtil. Estes indivíduos mantiveram laços estreitos com a França, enriqueceram e, eventualmente, muitos retornaram para suas cidades de origem, como Barceloneta, nos Alpes franceses. Barceloneta, por sua vez, ostenta uma evidente influência da cultura mexicana, fruto desses movimentos migratórios de ida e volta.
Muitos de seus habitantes têm parentesco com mexicanos, e tradições do país latino são perpetuadas na cidade alpina. Até mesmo nomes de ruas e estabelecimentos refletem essa conexão, como a Avenida Porfírio Dias, o Camping Tampico e o Hotel Vila Morelia. Após o fim da Segunda Intervenção Francesa no México, muitos soldados franceses optaram por permanecer no país, adotando sobrenomes de origem espanhola, o que resultou em mexicanos com ascendência francesa, muitas vezes desconhecida pelos próprios descendentes. Além da Europa, a identidade mexicana também recebeu contribuições do outro lado do Pacífico, especificamente das Filipinas. Durante um período de 250 anos, centenas de filipinos estabeleceram-se no México, impulsionados pela rota comercial que conectava ambos os territórios. A Não de China, ou Galeão de Manila, transportava mercadorias exóticas filipinas como seda, madeira, especiarias e frutas para a costa mexicana. As Filipinas, subordinadas ao vice-reino da Nova Espanha, mantiveram uma relação intensa com o México. Muitos filipinos, ao longo das décadas, encontraram um lar permanente no México. Alguns eram marinheiros que abandonaram seus navios no porto de Acapulco, formaram famílias e deixaram sua vida insular para trás. Esses filipinos, além de se integrarem à população mexicana, também deixaram marcas culturais significativas. As lutas de galos, os espetáculos pirotécnicos e o uso de decorações vibrantes em festas populares são algumas das influências filipinas na cultura mexicana, enriquecendo ainda mais o mosaico cultural do país. Embora a imagem internacional do México seja frequentemente associada ao legado azteca, a verdadeira paisagem étnica do país é vastamente mais diversificada. Os maias, por exemplo, formam um grupo distinto com uma cultura que difere muito da dos astecas. Estatísticas oficiais destacam que há mais de 60 grupos indígenas distintos no México, perfazendo uma população que excede 11 milhões de pessoas, contando aqueles que falam seus idiomas nativos e também o espanhol. Pesquisas genéticas realizadas pela Universidade de Stanford, na Califórnia, iluminam as notáveis diferenças genéticas entre esses grupos indígenas. Devido a obstáculos geográficos como montanhas, desertos e florestas densas, esses grupos foram isolados uns dos outros por séculos, levando ao desenvolvimento de características genéticas únicas para cada um. Esses estudos também trouxeram à tona a intrigante descoberta de que os mestiços que vivem perto de populações indígenas carregam as mesmas características genéticas que seus vizinhos, sugerindo que esses mestiços descendem dos povos nativos locais. Isso sugere que os movimentos migratórios internos no México ainda não foram fortes o suficiente para misturar homogeneamente a população. Essas variações genéticas vão além de simples peculiaridades ou fatos interessantes. Elas podem desempenhar um papel crucial na nossa compreensão de como diferentes indivíduos são susceptíveis a certas doenças ou respondem a terapias específicas. Por exemplo, um mexicano de ascendência seri, localizado no noroeste do país, pode reagir de maneira diferente a um medicamento em comparação a alguém de ascendência maia. Este conhecimento pode ser vital para garantir um cuidado de saúde personalizado e mais eficaz para o indivíduo, colocando um ponto muito interessante sobre o porquê é importante saber de onde viemos e conhecer nossa história. Então, você já conhecia a verdadeira origem dos mexicanos? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.